Boa noite. Bom, na última aula, hoje são 15, né? 15 de abril. Nossa última aula, no dia 13, a gente começou a falar sobre função, né? Na penúltima aula, a gente definiu o quê? A gente definiu que era uma relação binária. Aí, na aula passada, a gente viu que uma função é uma relação binária, e aí a gente viu alguns tipos. E aí a gente terminou a aula falando sobre gráfico, né? Gráfico de uma função. Falamos sobre domínio, contradomínio e imagem. Tá? Essas coisas são importantes, gente, porque vocês vão usar isso aí daqui para o final do curso. Tá? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. É isso aí que vocês vão fazer. Tá? Então, esse tipo de coisa, determinar o domínio de uma função, determinar a imagem, esse tipo de coisa vai aparecer daqui para frente. Então, eu vou começar a aula de hoje com um exemplo. Vou dar dois exemplos aqui agora. Vamos criar dois exemplos. Então, determine o domínio da função f de x igual a, sei lá, 1 sobre raiz de x ao... Não vou nem colocar assim. Vou colocar assim. Raiz de x menos 7. Como é que a gente resolve isso, gente? Como é que eu determino o domínio dessa função? Eu dei uma função que é uma função racional, né? Ou seja, você tem incógnita no denominador, e eu quero determinar quem é o domínio da função. Quero saber que conjunto é esse. Ah, então, que conjunto é esse? Bom, na última aula, a gente viu, né, que... Ah, tá, né? Eu não deixei claro aqui no enunciado, mas deixa eu especificar. Determina o domínio da função. Então, vou colocar aqui, vou melhorar. Vou colocar da função f. Vou dar assim, porque se eu der o domínio, vocês já vão saber a resposta. Então, vamos deixar como estava. 1 sobre a raiz de x menos 7. Tá, quem seria o domínio dela? Solução. O que foi que a gente viu na última aula? Né? A gente viu que domínio é aquele conjunto que as flechas saem, né? Então, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, e aqui, gente, ó, é a função f. A função f é como se fosse um caminhão, né? Ela carrega o, o elemento no conjunto A e deixa em algum elemento do conjunto B. É isso que a função faz. Quando a gente está procurando domínio de uma função, geralmente a gente está trabalhando com funções reais, ou seja, o que a gente quer é uma função em que esse subconjunto A aqui, ó, esteja contido no conjunto dos números reais e o B também. Tá? Então, pessoal, o que eu quero é fazer com que esse conjunto A seja o maior possível. O maior possível. Então, nos números reais, se você tem uma fração, o numerador dá problema? Ou o numerador pode ser qualquer coisa, qualquer número? Tem problema se o numerador fosse raiz, ou fosse zero, ou fosse número negativo? Não tem problema, né?
Isso, o numerador é qualquer número, como o Walter May falou aí, ó. E o denominador, gente? Pode ser qualquer coisa? Acho que não. Não. O que, que ele não pode ser? Isso, ó. O Walter May colocou também no chat aí, ó. O denominador deve ser diferente de zero. Diferente de zero. Tá? Porque não faz sentido você pegar, sei lá, ali, ó, ali tá 1, né? Você pegar 1 e dividir por zero, né? Isso aqui não existe. Não existe. Ok. Então, gente, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que quem está aqui embaixo, a raiz de x menos 7 tem que ser diferente de zero. Mas será que só isso é suficiente? Na verdade, quem está dentro da raiz ali, né? O x menos 7. Se eu disser, gente, que o x menos 7 é diferente de zero, resolve o meu problema? Né? Porque se ele for diferente de zero, isso aqui de dentro da raiz vai ser diferente de zero, e aí eu vou ter o número 1 sobre alguma coisa que é diferente de zero. Só que essa alguma coisa está dentro de uma raiz. O que é que eu não posso ter na raiz? Quando se trata de números reais, né? Estamos falando de números reais. Números negativos, o William colocou aí. Então, gente, perfeito. Perfeito. O zero pode, William. O zero pode. Você tem na raiz, ó, claro, né? Desde que não esteja no denominador. Se fosse em cima, não tinha problema. Raiz de zero é zero. Mas só que embaixo, eu não posso ter zero porque está no denominador e também não posso ter número negativo. Então, eu afirmar isso aqui, gente, ó, tá errado. Tá? O correto é eu dizer que o x menos 7 ele deve ser maior do que zero. Porque se isso aqui for maior do que zero, eu consigo tirar a raiz de um número positivo também é um número positivo, e eu consigo fazer a divisão indicada pela função. Tá? Nesse caso, virou uma inequação simples, né? X deve ser maior do que 7. Só isso, gente. Só isso. Então, nesse caso, quem é o domínio da função? O domínio da função é todo x que pertence ao conjunto dos números reais, tais que esse número é maior do que 7. Só isso. Esse é o domínio. Ou seja, você chegou lá na reta, né? Vamos representar isso aqui na forma de intervalo. Como é que seria isso, né? Eu viria aqui no número 7, né? Deixo uma bolinha aqui aberta, né? No 7. Deixa eu melhorar aqui, ó. A bola aberta, por que a bola aberta? Porque aqui é uma desigualdade. Sempre que for maior, menor ou diferente, a bola é aberta. Se for maior igual, menor igual ou igual, sempre que tiver igualdade envolvida, a bola é fechada. Ok? Então aqui eu tenho aberto em 7 e é maior do que 7. Então são todos os números reais maiores do que 7. Ou seja, de 7, sem contar o 7, óbvio, porque a bola está aberta, até infinito. Ou então, em forma de intervalo, gente, o domínio seria esse, ó. Aberto em 7, aberto em infinito. Nunca feche o infinito. Isso não existe, certo? Sempre que se estiver tratando de mais infinito ou de menos infinito, o intervalo é aberto. A única notação é essa daqui? Não. Poderia ser assim também, ó. O aberto pode ser assim também, ó. Um colchete virado ao contrário. Tá? Então, aberto em 7, aberto em infinito. Eu gosto mais desse. Eu gosto mais desse. Porque colchete eu gosto mais de usar quando é fechado. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó.
Alguém desbloqueou o áudio aí? Alguém queria perguntar alguma coisa? Acho que foi Esdras. Não, eu gostei da frase que você falou, nunca fecha infinito. É muito filosófico. Não fecha o infinito não, gente, pelo amor de Deus. O infinito é aberto. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu tentar elaborar aqui um exemplo. Eu não ia começar a aula com isso, mas vamos... Deixa eu pensar em um exemplo aqui agora que a gente fique fechado, né? Sei lá, vou colocar aqui, ó. Encontre o D de F, o domínio, né? Sendo F de X igual a, sei lá, vou colocar aqui x ao quadrado mais 3 sobre não vai ter como ficar aberto, né, nesse caso. Então pronto, vou fazer assim, vou colocar uma função, uma função em forma de raiz, ó. Raiz de x ao quadrado, vou colocar de x mais 3. X mais 3. E essa aqui, gente, como é que a gente faz isso? Solução. Essa aqui a gente não tem denominador, tá? Não temos denominador. O único problema aqui é a raiz. O que é que não pode acontecer dentro da raiz? Vocês responderam aí no exemplo anterior. Esse número que está aqui dentro da raiz, ele tem que ser... O William já colocou a resposta ali, mas vamos ver aqui, ó. Isso, né, William? Vamos ver. Na verdade, ele poderia ser maior ou igual que menos 3, né? Por quê? Olha só. Eu vou dizer que o x mais 3 ele tem que ser maior ou igual que zero. Né? Porque se for maior que zero, eu consigo tirar a raiz. Se for igual a zero, também consigo. Só não consigo para números menores. Isso, então fica como aqui, ó. X maior ou igual que menos 3. Então, quem é o domínio da função f, né? O domínio de f é todo x real ao que o x é maior que ou igual que menos 3. Ou em forma de intervalo, aqui, gente, ó, vou ter que colocar aqui, ó, bola aberta, né? Bola aberta. Aqui, ó, bola fechada. Tá? Alguém colocou alguma coisa no chat aí, mas eu não consegui ler. Tá? Não consegui ler. Mas, se puder, escreve de novo aí que eu tento dar uma olhadinha. Deixa eu só terminar de colocar isso aqui em forma de intervalo, né? Quem seria o intervalo desse aqui, gente? Ó, x é maior ou igual que menos 3. Então, nesse caso, o menos 3, ó, aqui está o menos 3, a bola é fechada. Porque tem igualdade envolvida. Então, o menos 3, ele entra na conta. Tá? Então, aqui fica menos 3. E aí, como é maior ou igual, vou ter, ó, esse conjunto aqui. Que em forma de intervalo seria o quê? Fechado em menos 3 e vai até o infinito. Então vai até o mais infinito, você deixa aberto. Tá? Somente mais um exemplo, e agora mais um exemplo talvez um pouco complicado, né? Um pouco mais complicado. Exemplo 3. Encontre o domínio da função f sendo f de x igual, vamos tentar dificultar um pouco mais, né? Aqui em cima eu posso colocar qualquer coisa, não tem problema, x ao quadrado mais 3. Agora aqui embaixo eu vou colocar a raiz, agora eu vou colocar a função quadrática aqui, tá? Vou colocar aqui x ao quadrado, deixa eu ver aqui, ó. X mais 3, x menos 3. Nesse caso, não vou colocar nem...
Eu vou colocar pronto. Vai ficar bom. Vou colocar x mais 3, x menos x ao quadrado menos 9. Pronto. Nesse caso aqui, gente, é mais difícil, né? Com o numerador, eu não preciso me preocupar. Isso aqui tá ok, ó. O problema todo é o denominador. Tá? Eu vou dizer que o x ao quadrado menos 9, ele tem que ser o quê, gente? Tem que ser o quê? Mas eu digo a condição, né? Eu digo que a condição Maior ou igual a zero, professor? maior ou igual a zero, né? Tem que ser maior ou igual que zero. Só que ele pode ser igual a zero para a raiz resolve. Mas como ele está no denominador, ele não pode ser igual a zero, né? Tem que ser só maior. Então vou apagar aqui esse igual. Pronto. Morreu a história. O x ao quadrado menos 9 tem que ser maior. Se fosse só dentro da raiz no numerador, estava certo. Maior ou igual. Mas como eu tenho ali no denominador, também tem que tirar o zero. Tá? Só que aqui, gente, ocorre a maioria dos erros de todo mundo. É fazer isso aqui, ó. X ao quadrado é maior do que 9, então x é maior do que 3. Está errado isso aqui, gente. Isso está errado. Porque eu provo para você que se, por exemplo, pega o x igual a menos 10, ó, eu peguei um número que está fora desse intervalo, peguei o menos 10, ó, tá para lá. Menos 10 ao quadrado é 100. 100 menos 9 dá 91. E 91 é maior que zero, e você não colocou esse número. Tá? Então tem que ter cuidado na hora de você verificar quem é o domínio. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, gente? Ó, eu não sei observar onde essa função é maior que zero. Então o que é que eu vou fazer? Eu sei observar o quê? Eu sei observar quando ela é igual a zero. Então vamos fazer isso, ó. X ao quadrado menos 9 é igual a zero. Então passo 9 para o outro lado, ó. X ao quadrado é igual a 9, então x é igual a mais ou menos 3, né? Tem que ter cuidado com isso também. Porque tanto 3 quanto o menos 3, quando eu levo ao quadrado, dá 9. Então o que acontece, gente? Vocês já viram no ensino médio, e a gente vai relembrar no final dessa unidade, né? Vamos relembrar os gráficos das funções quadráticas. Mas vocês devem se lembrar que os gráficos das funções quadráticas são parábolas, né? Ou com concavidades voltadas para cima ou para baixo. Nesse caso, eu tenho uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Isso aqui é uma função, f de x. Se o a for positivo, fica feliz, ó, concavidade voltada para cima. Se o a for menor do que zero, for negativo, concavidade voltada para baixo, fica triste. Tá ganhando dinheiro, feliz. Perdendo dinheiro, triste. Então, gente, é assim que a gente vai fazer para analisar, a princípio, estou só relembrando do ensino médio, tá? Isso aqui é só um pensamento. Então, o que eu vou fazer? Esse A, o coeficiente da frente do x ao quadrado é 1. Ele é positivo. Tá? Então, já que ele é positivo, a concavidade dele volta lá para cima. E os valores onde a função zera são as raízes. Então, ela bate aqui no menos 3 e ela bate aqui no 3. Tá? É onde zera. Ela vem aqui assim, ó. Aqui é o eixo x, né? Aqui é o eixo x. Ela vem assim
Aí ela bate no menos 3, faz aqui a curva, né? E sobe. Gente, lembra aí como era do ensino médio? Acima do eixo, a função é positiva. Abaixo do eixo, a função é negativa. Peraí que eu peguei aqui. Pronto. Acima do eixo, positivo. Então, aonde é que essa função é positiva? Antes do menos 3 e depois do 3. Foi por isso que quando eu peguei o menos 10 aqui, ó, deu certo. Tá? Então, gente, o domínio da função é o quê? Todo número real, tal que o x ele é menor do que menos 3 ou x é maior do que 3. Em forma de intervalo, quem é o domínio da função? Ele vem de menos infinito e para no 3, só que no menos 3 a função zera, então quero tirar. Então vai ser aberto em menos infinito até o menos 3, também aberto, porque em menos 3 ela zera, unido com o 3, ó, do 3 para mais infinito. Tá? Então, essas aqui são as duas formas da gente escrever um domínio de uma função. Em forma de intervalo ou em forma de conjunto, né? Aqui também seria conjunto, mas já digo que é um conjunto em forma de intervalo. É diferente, né? Então você escolhe como você quer escrever. Ok? Então, dados esses exemplos, a gente pode partir para o assunto da aula de hoje, que é estudarmos injetividade, sobrejetividade e bijetividade. Tá? Então, isso aqui foi basicamente assunto da última aula. Só que eu não dei exemplos, porque a aula tinha acabado. Então, a gente viu exemplo nessa aula de agora. Ok, então, baseado nisso, vamos ver aqui uma definição. Depois a gente vai relacionar, né, essas definições com os gráficos das funções. Dizemos que uma função f de A em B é injetiva. Em alguns livros vocês vão encontrar injetora, tanto faz. Eu gosto mais do nome injetiva. Então ela é injetiva se dados x1 e x2 no domínio, estou pegando dois elementos do domínio, pertencentes a A, tem-se que... Então, eu digo que uma função é injetora quando eu pego dois elementos do conjunto A, de maneira que eu calculo f de x1 dá igual a f de x2, implica que x1 é igual a x2. Ah, a definição está confusa, não entendi direito. Vamos ver um exemplo que você vai entender. Ou seja, gente, antes da gente fazer o exemplo, né, vamos usar um desenho aqui para a gente entender a definição. Quando é que uma função é injetiva, né? Então vamos pegar aqui um conjunto A e um conjunto B. Tá? E aqui uma função f, que vai de A em B. Eu digo que essa função f ela é injetiva se eu pego aqui um x1, pego aqui, sei lá, um x2, quando eu calculo a f de x1, digamos que deu, sei lá, esse número aqui, ó, 5, por exemplo. Quando eu calculo a f de x2, deu 5 também. Aí quando eu volto para o A, eu percebo, ops, eu peguei o mesmo elemento duas vezes. Ou seja, não vai acontecer
de dois elementos diferentes virem parar no mesmo, na mesma imagem. Isso não vai acontecer. Vai acontecer isso, ó. Isso aqui, né, é equivalente, isso aqui é equivalente a dizer que f de x1 diferente de f de x2 implica que x1 é diferente de x2. Mas eu gosto mais dessa verificação aqui, vocês vão ver por quê. É mais fácil de verificar, eu acho, né? Mas são equivalentes essas duas coisas. Então vamos guardar essa definição do seguinte, ó. Eu peguei o x1, ele veio parar em alguém aqui na imagem. Digamos que foi y1. Quando eu pegar o x2, ele não pode vir parar no mesmo cara. Ele tem que vir parar em outro elemento, digamos aqui y2. Tá? Então não vai acontecer de dois elementos distintos terem a mesma imagem. Isso não vai acontecer no caso da função injetiva. Tá? Vamos agora sim ver um exemplo. Um exemplo. Prove que a função f de R em R, dada por, vou pegar aqui uma função qualquer, ó, x mais 3 é injetiva. Eu quero mostrar que essa função aqui é injetiva. Como é que eu resolvo isso, né? Solução. Pela definição, né, eu vou fazer assim, então, ó, sejam x1 e x2 pertencentes a R. Domínio. Ó, domínio. Tá? Estou pegando dois elementos no domínio. Então, ó, se eu pegar dois caras no domínio, vamos calcular f de x1. Quem vai ser f de x1? Ó, aqui, gente, ó. F de x1, lembra aí como é que a gente calcula a imagem de uma função no ponto, né? Se aqui é f de x e aqui tem x, quando aqui for f de x1, aqui vira x1 também, ó. x1 mais 3. Quem seria f de x2? Se aqui é x e aqui também é x, quando eu trocar por x2, vai virar x2. Tá? Então, ó, isso vai acontecer. Logo, se f de x1 for igual a f de x2, temos o que, gente? Ó, se f de x1 for igual a f de x2, quem é f de x1? x1 mais 3. Quem é f de x2? x2 mais 3. Cancela. Eu concluí que x1 é igual a x2. Ou seja, gente, se dois pontos tiverem a mesma imagem, então eles são iguais. Ou seja, não dá para dois pontos diferentes terem a mesma imagem. Ficou claro isso, gente? A definição de injetividade? Tá? Eu pego dois pontos que a imagem é igual. Na verdade, não são dois pontos. Esses pontos são iguais. Ok? Vamos ver mais um exemplo, então? Porque isso tem que ficar bem claro. Eu acho que as demonstrações da prova, principalmente aquelas de conjuntos, as que eu olhei até agora, não estavam boas. Vamos ver o exemplo 2. O exemplo 2, vamos pegar, ó, verifique se a função f de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado, é injetiva. Então, verifique se é. Verifique se é. Pergunta: vocês acham que essa função é injetiva? Ou seja, se eu pego essa função
e pego dois elementos distintos do domínio. O William já disse que não ali, ó. Então, pego dois elementos distintos do domínio. Tem chance dele parar na mesma imagem? Tem, né? Então, a resposta é não. Gente, quando é injetiva, você prova que é injetiva. Quando não é, você mostra com um exemplo. E isso, ó, o William já deu o exemplo ali, ó. Não, pois se x1 é igual a menos 1 e x2, você vai fazer assim, ó. Pois temos f de menos 1 igual a 1 e f de 1 igual a 1 também, ou seja, eu tive dois caras diferentes indo parar na mesma imagem. Isso não pode acontecer, ó. Menos 1 e 1 aqui, ó. Lembra que eu falei que na função injetiva isso não podia acontecer? Cada elemento daqui tem que ir para 1. Aqui teve uma bigamia aqui, ó. O menos 1 e o 1 se casaram com o 1. Não pode. Tá? Na função injetiva, cada um tem o seu par. Não pode repetir. Então, nesse caso aqui, não é injetiva, porque agora eu vou considerar um exemplo 3. Um exemplo 3. Verifique o 1 e o menos 1 não foi usado para provar. O 1 e o menos 1 foi um contra-exemplo de que essa função, Esdras, ela fura a definição. Porque a definição pede o quê? A definição diz que se tem dois caras, que a imagem dá igual, então esses caras têm que ser iguais. Aqui eu mostrei que tem dois caras distintos, o 1 e o menos 1, que vai parar no mesmo elemento. Perfeito? Maravilha. Agora, o exemplo 3 vai ser o seguinte, eu vou pedir para você verificar se a função f, agora, gente, eu não vou pegar o domínio como sendo os reais. Eu vou pegar o domínio como sendo R mais. São os reais não negativos. Ok? Vou até fazer assim, ó. Vou deixar assim. Vou mudar, vou fazer assim, ó. O domínio dela é aberto em zero, fechado em zero e aberto em infinito. E ela vai parar no conjunto dos números reais. Então, verifique se essa função ela é injetiva, né? Estou falando injetiva. Verifique se é. Vocês acham que a resposta é sim ou não? Ah, não dê a função, né? Não dê a função. Tem que dar a função, peraí. Dada por f de x igual a x ao quadrado. Professor, tu já deu esse exemplo. Foi o exemplo 2. Não, gente, eu mudei o domínio. Aqui eram os reais todo, aqui eu só peguei um pedaço. Ah, o William falou que agora é. Por quê, gente? Porque se eu pego um número positivo e elevo ao quadrado, o que vai acontecer, né? Ele continua positivo. Não tem como você pegar um número positivo. Por exemplo, vamos lá. A resposta é sim, né? Sim. É injetiva. Agora vamos provar. Por que que é? Sejam x1 e x2 pertencentes ao domínio aberto em zero, fechado em zero, aberto em infinito. Então, quem é f de x1? x1 ao quadrado. A função faz isso, né? Ela pega o número e eleva ao quadrado. É a regra. Quem é f de x2?
x2 ao quadrado. Então, se f de x1 é igual a f de x2, então, vou até tirar esse se aqui, porque aquela implicação já faz isso, né? Então, f de x1 igual a f de x2 vai implicar que x1 ao quadrado, que é o f de x1, é igual a x2 ao quadrado, que é o f de x2. Só que tanto o x1 quanto o x2, eles são positivos. Gente, se eles são números positivos e os quadrados são iguais, o que é que eu posso concluir daqui? Que x1 é igual a x2. Porque se eu pego um número positivo, sei lá, pega aí, ó, 3. Se eu pegar o 4, tá? Ah, pronto, ó, o William me deu até uma ideia melhor de a gente enxergar isso, ó. Quando ele escreveu no chat aí, ó, ele me deu uma ideia melhor. Faz assim, ó, passa o x2 para o outro lado. Então fica x1 ao quadrado menos o x2 ao quadrado igual a zero. Aí fatora. Lembra aí, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b que multiplica a menos b. Lembra? Produto da soma pela diferença de dois termos. É a diferença entre os quadrados dos dois termos. Então isso aqui, ó, é x1 ao quadrado, ou x1 mais x2, vezes x1 menos x2. Isso aqui é igual a zero. Gente, e isso, Walter? Isso, Walter, aí, produtos notáveis, perfeito. Aqui agora eu tenho, lembra aí, nos números reais, se eu pego um número e multiplico por outro e dá zero, o que é que isso significa? Um dos dois é zero. Né? Se eu pego dois números reais, multiplico e dá zero, um dos dois tem que ser zero. Porque se fosse diferente de zero, o produto é diferente de zero. Então, ou x1 mais x2 é zero, ou então o x1 menos x2 é igual a zero. Por que esse caso aqui tem que ser descartado, gente? Porque nesse caso, no primeiro caso, o x1 teria que ser igual a menos x2. Esse é positivo e esse também é positivo. Quando eu coloco o menos na frente, fica negativo. Nesse caso aqui, ó, os dois seriam negativos. Não pode. Esse caso está descartado. O primeiro caso descartado. Então, o que eu tenho que ter é que x1 menos x2 é igual a zero. Logo, x1 tem que ser igual a x2. Ó. Mas, se não quisesse fazer isso aqui foi uma ideia que o William me deu. Se daqui quisesse concluir, já podia, porque são dois números positivos. Se são dois números positivos com os mesmos quadrados, eles têm que ser iguais, gente. Daqui, ó, eu já posso concluir direto que x1 é igual a x2. Acabou. Aqui é só para você ver que realmente acontece isso. Tá? Ficou claro aí, gente? Sim? Maravilha, então. Então já entendemos o que é uma função injetiva. Vamos agora a uma outra definição. Eu quero ver se eu consigo falar até função composta hoje. Eu acho que não vai dar tempo, mas vamos tentar. Então, vamos definir então agora uma função, o que é uma função sobrejetora. Tá? Então, seja f de A em B seja f de A em B uma função. Vou colocar assim. Então, tem uma função de A em B. Dizemos que f é sobrejetora se para todo y pertencente a B tem-se
Não, existe, né? Existe um X em A, tal que f de x é igual a y. Tá? Em outras palavras, o contradomínio da f tem que ser igual à imagem da f. Tá? Não entendi nada. Olha só, gente. No desenho aqui, ó. Quando é que uma função é sobrejetora? Que tem o conjunto A. Lembra aí, ó. A injetividade, a gente falou, né, sobre domínio, né? Dois caras no domínio não podem ir parar no mesmo elemento. E, exato, a injetividade, todos em A, né, tem que ligar com um cara diferente em B. Já na sobrejetividade, se o conjunto de imagem for especificamente do contradomínio, exatamente. Nesse caso da sobrejetividade, vou usar aqui, já que eu usei injetiva ali, vou usar aqui sobrejetiva. Mas tanto faz, tá, gente? Sobrejetiva. Usem o que vocês quiserem, ou sobrejetiva ou sobrejetora. Nesse caso aqui, gente, da função sobrejetora ou sobrejetiva, eu vou pegar um y aqui. Escolhi ele aleatoriamente. Eu dei um tiro e acertei exatamente nesse aí que eu escolhi. Quando é que eu digo que essa função f aqui é sobrejetora? Eu peguei esse y e percebi que, para ele, vai existir um x no domínio que a f leva esse x nesse y. Qualquer y que eu pegue aqui, ó, peguei esse. Sei lá, peguei esse z aqui. Existe um, sei lá, um h aqui em A, tal que a f leva esse h em z, ou seja, não importa o elemento em B que você escolha, sempre vai existir alguém em A que vai ser ligado nesse cara, né, pela função f. Então, independentemente do elemento que você escolha em B, sempre existe alguém em A que vai ser ligado nele através da f. Ninguém segura a vela, exatamente. O William falou que ninguém segura a vela, perfeito. Tá? Você pega um cara em B, tem alguém em A que é casado com ele. Perfeito. Tranquilo, gente? Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Exemplo 1. Esse aqui, gente, eu não vou provar, porque a gente provar esse caso aqui é um pouco mais complicado, tá? Então, eu só vou dar exemplos. A injetividade, a gente vai trabalhar mais com ela na questão de provar sim. A sobrejetividade, a gente vai provar mais usando o gráfico. E aí a gente vai fazer isso para funções de primeiro grau e de segundo grau. A gente vai ver isso aí. Tá? Exemplo 1, ó, a função f de R em R, dada por f de x igual a x mais 2, é sobrejetiva. Tá? Por que eu sei disso, gente? Ó, vamos ver o gráfico aqui, né? Tudo bem, a gente não viu o gráfico de função do primeiro grau ainda, mas eu vou mostrar a vocês aqui agora o gráfico, né? Ela toca aqui em 2 e toca em menos 2 sobre 1. Aqui. Menos 2. Então, essa função ela é assim, ó. Essa aqui é a f de x, o gráfico dela. Tá? Ou seja, qualquer elemento que eu pegue em x, ou qualquer elemento que eu pegue em y, sei lá, que pega aqui o 3, vai existir alguém aqui em x, nesse caso o 4, né? 4 não, o 5, que é x mais 2. Que foi ligado aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer aqui o y igual a 5,
x mais 2, passo o 2 para o outro lado, né? X é igual a 3, ó. Tá vendo? Ô, gente, perdão. Eu fiz o contrário, né? Fiz o contrário. Aqui é 3, aqui é 5, né? E aqui é 3. Tá? Se eu pegasse, sei lá, o y como sendo 7, o x seria 5. Aqui seria, ó, 7 e 5. E perceba outra coisa, né? Porque eu coloquei na definição lá, ó. Eu coloquei na definição aqui, ó. Em outras palavras, o contradomínio é igual à imagem. Gente, o contradomínio é o conjunto dos números reais. Existe algum número real que não é atingido através dessa função? Não. Todos os números reais é imagem de alguém do domínio. Por essa função aqui. Ok? Então, por fim, outra definição, que é a mais tranquila de todas. Ah, sim, não, deixa eu mudar uma coisa aqui, né? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, ó, antes de ir para aquela definição. Pode falar, William. Vou dar um exemplo aqui agora. Mas pode falar. Não entendeu muito bem esse exemplo? Tá, vamos fazer então outro aqui. E aí eu volto para esse exemplo 1 e a gente discute esses dois aqui para você ver a diferença. Tá, então, a função f de R em R, dada por f de x igual a x ao quadrado, não é sobrejetiva. Por quê? Olha só. O x é o domínio, o y é o contradomínio, que é o x, aqui é o y. Como é o gráfico da função x ao quadrado, é uma parábola que passa pela origem ali, né? Ele é assim, né? Por que essa função não é sobrejetiva, gente? Por que ela não é sobrejetiva? Se eu pegar, ó, lembra aqui, ó. Aqui é o eixo x, ó. O eixo x é o domínio. Domínio. O eixo y é a imagem, ou é o contradomínio. Tá? Se eu pegar no eixo y um número, por exemplo, menos 1, isso que você escreveu aí no chat, William, é a prova de que essa função não é injetiva. Para a sobrejetividade, a gente analisa olhando a imagem e não o domínio. Tá? O fato de menos 1 aqui e 1 virem parar no mesmo elemento implica que essa função não é injetiva. A gente já provou isso no exemplo 2. Aqui, ó. Mas essa função aqui, a f de x igual a x ao quadrado, além de não ser injetiva, ela também não é sobrejetiva. Por quê? Porque se eu pegar o menos 1 aqui no eixo y, não tem ninguém que se casa com ele, ó. Tá? Essas colocou não tem, exato, ó. Quem seria, rapidinho, olhando para o gráfico aqui, ó. Olhando para o gráfico. Primeiro, né, o domínio é R. Isso é fácil de ver. Então, o domínio da função é R. Quem é o contradomínio da função? O contradomínio é o conjunto que recebe as flechas. É R também. O que o William respondeu aí é o conjunto imagem, ó. São o conjunto que recebe as flechas. É de 0 até infinito, ó. Fechado em 0, aberto em infinito. Os números que vai dar nessa função para qualquer valor de x, sempre vai ser um número positivo ou igual a 0, para o caso de x ser 0. Pergunta, o contradomínio deu igual à imagem? Não. Então essa função ela não é sobrejetiva. E isso você pode olhar também no gráfico. Qualquer número negativo que você pegue aqui, ó, menos 1, menos 2, não tem ninguém do eixo x que vai parar nele, exatamente como Esdras falou.
qualquer elemento daqui, ó, por mais que você pegasse aqui menos 4, menos 3, menos 2, não tem como parar aqui, ó. O menos 4 para no 16, por exemplo. O menos 3 para no 9. Porque é só elevar ao quadrado, né? Todos os números negativos que eu pegar, aqui, ó, x negativo, dá positivo, ó. Quando eu elevo ao quadrado, ó, dá positivo, ó. Positivo, 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 tá? Então, para esse caso, o contradomínio é igual à imagem, logo a função não é sobrejetiva. Um último exemplo, exemplo 3, eu vou pegar a mesma função, f, agora eu vou mudar o domínio. O domínio não, é o domínio. Vou mudar o domínio de R vou colocar fechado em 0, aberto em infinito, e vai parar nesse mesmo conjunto. Fechado em 0, aberto em infinito. Dada por f de x igual a x ao quadrado. E agora, gente, ela é sobrejetiva? É, né? Agora sim. Por quê? Porque eu só estou pegando números positivos. Quando eu pego números positivos e elevo ao quadrado, isso vai me dar números positivos, né? Ou zero, no caso do zero, né? Então, nesse caso, o gráfico da função, ele despreza a parte negativa. Por quê? Os números negativos não estão no domínio. Então, o gráfico vai ser só a banda da parábola, ó. É daqui para cá, ó. O gráfico da função é esse, ó. Tá? Gente, tem um teste. O teste, para você ver se uma função é injetiva, chamado teste das linhas horizontais. Para você verificar injetividade. Para você verificar a injetividade, você vem na função, gente, ó. A gente falou, por exemplo, que a função aqui, ó, a função x ao quadrado de R em R não era injetiva. Dissemos que não era. De fato, ó, o gráfico é assim, né? Se eu traçar, pessoal, linhas horizontais, eu coloquei horizontais, né? Toca em mais de um ponto. No caso das funções injetivas, ela tem que tocar em um ponto só. Por exemplo, essa x mais 3, ó, é uma reta. Se eu faço linhas horizontais, no gráfico só toca em um ponto, ó. Tá? Já no caso aqui, por exemplo, dessa função, quando eu restringi o domínio, né? Quando eu diminuí o domínio, x ao quadrado, a gente acabou de falar que o gráfico dela é assim, né? É só uma banda aqui, ó, da parábola. Se agora, ó, aqui não era porque tinha as duas, mas agora é injetiva. Então eu posso saber se a função é injetiva ou não somente fazendo cortes no gráfico com linhas horizontais. Se tocar em um ponto só, é injetiva. Se tocar em mais de um, não é injetiva. Por exemplo, gente, ó, eu pego essa função aqui, ó. Não sei nem qual é a lei de formação dela, não sei nada. Só sei o gráfico. Sei lá, assim, ó. Essa função é injetiva? Não, né? Por exemplo, essa reta aqui, ó, tocou em 3. E se eu pegasse essa função aqui, ó? Essa função, ela é injetiva? Também não, né?
Porque se eu pegar uma reta aqui, ó, toca em 2, ó. Tá, gente? Então você pode saber se uma função é injetiva ou não só olhando para o gráfico. Se a questão pode cair uma questão assim na prova. Ó. Dados os gráficos a seguir, determine quais funções são injetivas. Aí você vai lá e olha, faz testes da linha horizontal, né? Para ver se é injetiva. Se tocar em um ponto só, é injetiva. Se tocar em mais de um, não é injetiva. Beleza? Deixa eu interromper o compartilhamento e a gravação.